Na carta, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 33 a 43. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti pela leitura da Tua Santa Palavra, e nessa noite nós nos submetemos ao poder e à eficácia da Tua Palavra, inclinando os nossos ouvidos e a nossa atenção totalmente para Ti. Recebe, Senhor, neste momento a leitura da Tua Palavra também como celebração ao Teu nome, como adoração ao Teu nome, e fala conosco nessa noite pela Tua graça, de acordo com aquilo que nós planejamos e pensamos, que o Senhor possa exceder a tudo e fazer muito mais do que nós planejamos e do que nós pensamos. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite nós queremos pensar um pouco junto com os irmãos sobre os benefícios da cruz para a afetividade humana. Entenda-se aqui afetividade como a capacidade humana de dar e receber afeto. Nós não vamos entrar pelo caminho da psicologia, porque não é a nossa seara. Nós vamos fazer uma abordagem bíblica em relação a esse assunto. E não é muito fácil, não é muito difícil, perceber que o mundo moderno é um mundo doente. É um mundo afetivamente doente. Nós conhecemos pessoas, temos relacionamentos e vivenciamos situações no dia a dia que nos permitem perceber as pessoas sempre ávidas de atenção, de compreensão, de aceitação, de afirmação, e em muitos momentos essas pessoas até são capazes de fazer ou falar coisas extremas por não serem correspondidas nesses anseios. E a verdade é que, por conta dessas medidas extremas, o que acontece é que o abismo que separa a avidez do afeto, do afeto em si, só aumenta cada vez mais. Então, quando nós olhamos com atenção para os relatos sobre a crucificação em todos os evangelhos, nós podemos encontrar nesses relatos revelações preciosas sobre como lidar de modo consciente e equilibrado com a afetividade. E essa é a nossa intenção nessa noite. Primeira coisa que nós vamos perceber, irmãos, é que Cristo era alguém que tinha uma emoção muito equilibrada. Havia um equilíbrio emocional muito grande em Jesus. Na verdade, nunca existiu, nem jamais vai existir alguém que seja um ser humano tão equilibrado emocionalmente como Jesus foi. Ele passou por muitas situações, por muitas pressões. Ele viveu uma série de questões relacionadas ao desprezo da própria família, traição de amigos e uma série de outras situações que o tempo não nos permite abordar, mas ele sabia, em todos os momentos, ele sabia expressar indignação, por exemplo, sem se permitir odiar, como ele fez, repreendendo os cambistas, virando a mesa, e toda aquela atitude de forma tão intensa e tão veemente,
né, mostrando ali a indignação profética de Jesus, mas em nenhum momento seu coração se encheu de ódio. Ele sabia chorar a perda de um ente querido, como chorou ali no sepulcro de Lázaro, sem se deixar abater pelo desespero, até porque ele sabia o que estava por acontecer. Jesus, ele era capaz de sofrer intensa dor e humilhação sem permitir que isso o tornasse ávido por vingança. Precisa ter um equilíbrio grande para você vivenciar essas coisas com esse grau de maturidade emocional. E aí nós vamos perceber que no texto que nós lemos, nós encontramos um momento de intercessão absolutamente inesperado. No texto inicial nós lemos sobre um momento de intercessão em que Jesus estava pendurado na cruz. E naquele momento não há nenhuma expressão de solidariedade ali de pessoas ao seu redor. Muito pelo contrário. Ele veio morrer em favor daqueles que ali estavam, mas o que ele recebe dessas pessoas? Zombaria, escárnio, desprezo em relação à sua pessoa. E em meio a essa cena triste, sendo alvejado ali por todos os lados, né, por essa injustiça, por essa indignação das pessoas e desprezo das pessoas, sofrendo a mais intensa dor, o que Jesus faz? Ele intercede e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Versículo 34. Eu, quando li esse texto a primeira vez, depois de me tornar um cristão, fiquei chocado com isso. E comecei a pensar que isso daqui era algo que só Jesus podia fazer. Porque achei que ninguém fosse capaz de repetir esse gesto. Até o momento em que eu vejo Jesus dizendo: ame os teus inimigos, ore pelos que te perseguem. E eu comecei então a questionar e perguntar: Senhor, isso aqui é para a gente fazer também? Isso aqui é para a gente reproduzir? O Senhor realmente espera que nós, como cristãos, coloquemos em prática esse tipo de atitude diante dessa situação tão adversa? E é interessante, irmãos, observar que o versículo em questão começa pela adversativa contudo. Veja aí, no texto que nós lemos, volte lá comigo um pouquinho, e você vai ver ali, no versículo de número 34. Contudo, diz o texto. Por que contudo? Aí a gente tem que voltar agora às aulas de português na escola. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Gente, as palavras têm um poder extraordinário. Por que contudo? Porque a ideia a ser passada naquele momento, naquele relato, é que em meio às adversidades vividas por Jesus naquela hora, não era essa uma reação comum. Não era isso que se esperava. Ele vinha sofrendo da demonstração mais cruel de ingratidão, de indiferença, de incompreensão, da arrogância das pessoas ao seu redor. Mesmo assim, contudo, ele ainda foi capaz de amar e de interceder por essas pessoas. Ele só recebeu o ódio, mas ele reagiu com o mais terno amor. E o que me assusta é que ele espera que a gente também faça isso. Isso é o que me deixa mais assustado. Na verdade, Jesus estava dando o exemplo daquilo que ele havia ensinado. Não é? Quando ele vai dizer lá em Mateus, no capítulo 5, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, como eu havia dito antes. Como isso é possível, irmãos? Como isso é possível? A partir de um estado de equilíbrio emocional. Ou talvez fosse mais certo falar através de uma consciência emocional. Agora, vai uma palavra de advertência. Isso não é romântico. Isso daqui não é um livro de poesia. Isso daqui, irmãos, é um livro de fé e prática. A Bíblia é um livro de fé e prática. Essa posição assumida por Jesus ao lidar com a afetividade deixou marcas profundas em seu corpo. Depois de ressuscitado, quando ele se chegou
para os discípulos e Tomé duvidou que ele estivesse de fato vivo depois de ter sido sepultado, ele mostrou a Tomé o quê? Suas marcas. Assentado à mão direita de Deus Pai, há um rei que venceu tudo. Ele é Senhor de todas as coisas, mas ele tem marcas do amor que ele dedicou ao ser humano. Amar dói. Amar machuca. Amar provoca prejuízos às vezes enormes. Mas como disse C.S. Lewis numa ocasião, aquele que se nega a amar está fadado a viver já no inferno ainda nessa vida. Porque aquele que decide não amar já está vivendo no inferno, porque a vida sem amor não é vida. Então, irmãos, a aventura de amar alguém, de entregar-se, de viver esse nível de comprometimento emocional com uma pessoa, deixa marcas. E a cruz nos ensina a saber lidar com o que nós damos e com o que nós recebemos em nossos relacionamentos. E eis aí uma questão sobre a qual a maioria das pessoas se encontra desajustada. Porque quando nós sofremos frustrações afetivas, amorosas, ou seja lá em que nível de relacionamento for, a nossa primeira atitude é de nos reprimirmos, para nos protegermos. E então nós dizemos para nós mesmos: nunca mais eu vou amar alguém assim. Mas irmãos, nós fomos feitos para amar. É impossível que alguém viva sem se dedicar a amar alguma coisa, a um projeto, a uma pessoa, a se entregar de corpo e alma a uma causa que amou, pela qual se apaixonou. E então, essa é uma questão para a qual nós precisamos de ensino, e a Bíblia tem ensino nesse sentido. Nós vamos olhar para o texto que relata o momento de Jesus na cruz em todos os evangelhos, e nós vamos encontrar ensino muito, muito especial em relação a essa questão, né? A cruz, ela tem remédio para os desajustes da nossa relação. A cruz tem remédio para os desajustes da nossa relação, dos nossos relacionamentos. Por que eu falo remédio não cura? Porque enquanto nós vivermos neste mundo, nós nunca teremos relacionamentos perfeitos. Então nós sempre precisaremos voltar à cruz para buscar os seus remédios. Até que um dia nós seremos transformados, e aí não haverá mais necessidade de remédio, porque nós receberemos a cura definitiva. Então, em primeiro lugar, nós vamos descobrir que a cruz tem remédio para os desajustes da nossa relação com Deus. Remédio para os desajustes da nossa relação com Deus. Irmão, Jesus é o único Filho gerado de Deus. E o batismo de Jesus tem o testemunho dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos têm a narrativa do batismo de Jesus. E aquele evento serviu como confirmação da filiação de Jesus como Filho de Deus. Leia depois capítulo 1 de João, versículo 32 a 34, onde João Batista está dando testemunho e está dizendo: eu vi quando desceu uma pomba sobre ele, simbolizando o Espírito, e ouvi a voz do céu que dizia: este é meu Filho amado. E eu sei que ele de fato é o Filho de Deus. É um testemunho de João Batista. Nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar a declaração direta do Pai sobre o fato de ser aquele o Filho no qual se encontra todo o seu prazer. Jesus mesmo carregava essa convicção do amor do Pai. Em uma das muitas vezes em que ele afirma esse amor, ele diz: o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. João 5,20, né? E ainda assim, irmãos, com toda essa convicção, esta certeza do amor do Pai, o fato do Pai amar o Filho e do Filho ter plena consciência desse amor, não impediu que houvesse em seu caminho uma cruz. Isso nos ensina muitas coisas. O caminho do Filho passava pela cruz.
Isso fazia parte do plano de Deus para ele, do plano do Pai para ele, e assim o Pai o permitiu. E isso, irmãos, não diminuiu em nada o amor do Pai pelo seu Filho, e nem a certeza do Filho acerca desse amor do Pai. A cruz não diminuiu Jesus em nada. Ele continuou sendo quem era. Em nenhum momento ele deixou de ser o Filho amado de Deus. Eu quero dizer para você, querido irmão, minha querida irmã, Deus nos ama. Amém. Ponto. Isto é um fato. Também somos seus filhos. Recebemos esse poder no momento em que nós cremos em Jesus. João capítulo 1, versículo 12. Por meio do seu unigênito, Ele também tem prazer em nós. No entanto, isto não significa que no caminho de muitos de nós não possa haver uma cruz. Faz parte, em muitos momentos, do plano do Pai para os seus filhos. E se isto tiver de acontecer, não vai significar que o Pai nos esqueceu. Não vai significar que o Pai está nos amando menos. Mas só vai significar que Ele permitiu que acontecesse. Ele permitiu. E se essa cruz servir aos seus propósitos eternos, o Filho de Deus tem que pensar: que privilégio isso significa para mim. Lembra o testemunho dos apóstolos lá em Atos dos Apóstolos capítulo 4, capítulo 5, capítulo 4, o sofrimento deles terrível, e houve um momento em que a Bíblia diz que eles saíram da cadeia felizes, porque foram achados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. O que é isso, gente? Imagine você que é pai e mãe, se o seu filho chegasse em casa radiante, dizendo para você: papai, mamãe, estou muito feliz mesmo, porque hoje eu paguei um preço alto para obedecer vocês, e eu estou feliz por isso. Abri mão da minha vontade, dos meus desejos, para fazer aquilo que vocês acham que deve ser feito, porque vocês sabem o que é melhor para mim. É difícil, né, irmãos? Isso se chama cristianismo. Cristianismo. E é o nome desse testemunho. Então Jesus, isso não diminuiria em nada nenhum filho, assim como não acrescentaria em nada no ser de cada pai. O pai continua sendo o mesmo e o filho continua sendo o mesmo. O que muda são as situações. Só que hoje, quando as situações mudam, o que nos é ensinado é que mudou porque nós estamos em pecado, ou mudou porque nós não estamos orando direito, ou mudou porque nós não demos a oferta exigida. Sempre depende de nós. Irmãos, quem somos nós? Jesus disse que a gente não pode acrescentar nem um covo da nossa estatura. Não podemos acrescentar um fio de cabelo. Nós não podemos mudar as coisas mais importantes da nossa vida. Não temos condições de mudar. O que nós precisamos fazer é confiar mais em Deus. Amém. E saber que tudo que Ele faz é bom. E tudo que Ele faz é perfeito. E está na medida certa que nós precisamos. Jamais se esqueça, o Deus que ama é imutável. Amém, querido? Amém. Diga para o seu vizinho aí: o Deus que te ama é imutável. Imutável. Portanto, peça ao Espírito Santo que traga equilíbrio, que Ele ajuste a sua relação afetiva com Deus. Irmãos, tem alguns encontros aí onde as pessoas são chamadas a perdoar a Deus. Pelo amor do Pai, que é isso, Jesus amado? Gente, eu olho isso como uma ingenuidade. É uma ingenuidade. Perdoar a Deus. Quem é que pode perdoar a Deus? Como se Deus falhasse com o homem. Deus nunca falha. Amém. Tudo que Ele faz bem feito e faz para o nosso bem. Essa deve ser a nossa compreensão na nossa relação com Deus. Nós aqui temos que todo o tempo estar pedindo misericórdia a Ele. Irmãos,
se há uma oração que nós devemos fazer todo dia, o tempo todo é: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Essa é uma oração boa de se fazer todo o tempo. Então, a cruz tem remédio para a nossa relação com Deus. Em segundo lugar, nós vamos descobrir na cruz um remédio para os desajustes na nossa relação com o próprio ego, com o nosso próprio eu. No versículo 37 do texto inicial, nós temos as palavras dos soldados, que vão reproduzir também a palavra da multidão, e depois a palavra de um dos crucificados ao lado de Jesus. E os soldados vão dizer: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Ao lermos esse versículo, irmãos, nós nos lembramos ainda das palavras de Satanás para Jesus, lá na tentação do deserto, quando Satanás muitas vezes diz para ele: se tu és o filho de Deus, faça isso, faça aquilo, prove que tu és o filho de Deus. Confira depois Mateus 4, Lucas 4. As palavras dos soldados foram tão tentadoras quanto as palavras de Satanás. E por que eu digo isso? Porque a tentação não está nas palavras em si, a tentação está no que as palavras provocam na alma de quem as ouve. Porque, irmãos, em primeiro lugar, quando nós ouvimos esse tipo de coisa, nós começamos a ser tomados, se não vigiarmos, da necessidade de uma ação que comprove a pretensão envolvida. Eu tenho que provar que eu sou filho de Deus. Eu tenho que provar que Deus me ama. Ou então Deus é que tem que me provar. Eu preciso de uma prova. Os judeus gostavam de uma prova. E eles disseram: por que tu não fazes um sinal para provar que tu és o Messias? E ele disse: os sinais já foram feitos. Eu não tenho que fazer mais nenhum sinal. Eu não devo nada a vocês. O sinal já foi feito. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem também ficará 3 dias no coração da terra. Os sinais já foram feitos. Vocês é que não estão atentos para ler com precisão os sinais. Então, irmãos, o que está em jogo aqui? A busca de legitimidade da filiação, na tentação de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, faça isso, faça aquilo. A busca da legitimidade da filiação. E agora, no caso dos judeus, eles dizem: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um desafio para que a posição hierárquica de rei dos judeus seja comprovada. Em segundo lugar, essas palavras, elas geram no coração de quem as ouve, devido à necessidade de se sentir confirmado em sua posição, principalmente quando a situação lhe impõe sofrimento em qualquer ordem de humilhação. Ele diz: eu preciso buscar uma prova de que Deus me ama. Eu tenho que mudar essa situação de qualquer maneira para eu acreditar que Deus me ama. Irmãos, nesse momento, quando nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nós temos irmãos morrendo lá no Oriente Médio pelo testemunho do Evangelho. E esses irmãos não estão pedindo que Deus dê provas do seu amor, fazendo cessar a perseguição que eles estão sofrendo. Eles estão pagando um preço alto, simplesmente porque eles acreditam que Deus os ama. E o amor de Deus é motivo suficiente até para entregar a vida por esse amor. São questões que fazem a gente pensar. E em qualquer um dos episódios aqui citados, se Jesus tivesse cedido à tentação, ele teria apenas demonstrado sua vaidade humana. Teria revelado uma dúvida quanto à sua real condição e à sua real identidade. Porque quem busca provas é quem não está seguro. Qualquer relacionamento afetivo que exija provas, quem exige a prova dá sinais claros de que não está seguro e de que não confia no relacionamento em meio ao qual está vivendo.
Isso, longe de lisonjear aquele que é desafiado a provar, ofende. Jesus não se sentiu elogiado e não se sentiu desafiado a ponto de oferecer ali uma demonstração clara de poder. Quando Pedro corta a orelha do soldado, isso fica muito claro. Ele diz: rapaz, se eu quisesse, eu podia mudar essa situação completamente, mas eu estou aqui para fazer a vontade de outro, não a minha vontade. Então, irmãos, conforme o testemunho das Escrituras, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Aí a pergunta é: qual foi o segredo de Jesus para superar essas situações, essas tentações terríveis? E a Bíblia nos responde, em primeiro lugar, ele não se glorificou. Hebreus 5, versículo 5. Em suas palavras: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Não é nada. João 8, versículo 54. Quem busca a sua própria glória, está buscando nada. Porque aquele que se glorifica assim, não tem glória nenhuma. Muito pelo contrário, a carta aos Filipenses vai dizer que Jesus fez o caminho inverso. Quando João diz em 5,41 que ele não aceitou a glória dos homens, isso tinha uma razão muito simples. Ele se esvaziou e ele se humilhou. Filipenses 2, 7, 8. Agora a pergunta é: por que Jesus fez isso? Porque a condição humana, irmãos, em si é humilhante, é provisória. Se você tiver dúvidas, comece a fazer visita a hospitais. Se você tiver dúvidas, dê uma volta lá embaixo. Os hospitais que tratam de doenças sérias e crônicas. Desça ao nível dessas pessoas simples e comuns que vivem esses dramas reais no dia a dia. Você vai ver que a condição humana em si já é humilhante, ela é provisória. E chega a ser irônico pensar que muitas pessoas se portam como se vivessem em uma condição humana sobre-humana. Encasteladas em uma posição mediocremente arrogante, porque a arrogância é mediocridade. Esse ponto é certamente onde observamos os desajustes mais acentuados, porque a ironia qual é? Quanto mais arrogante e cobiçoso de reconhecimento e de glória, essa glória que vem dos homens, quanto mais essas vaidades encherem o coração de uma pessoa, mais essa pessoa estará suscetível à humilhação. É uma ironia, mas é a realidade. Então a conclusão é lógica. Quando eu desço, eu tiro de qualquer pessoa a autoridade de me mandar descer. Eu já desci. É por isso que Jesus diz assim: quando você for a uma festa, a um lugar importante, sente-se onde? No último lugar. Porque você já se humilhou. E se alguém te chamar para sentar lá na frente, você recebeu a glória. Você não se glorificou. Mas se você sentar lá no primeiro lugar e alguém te mandar para o último banco, você vai ser humilhado. Então qual é o remédio para não ser humilhado? É se humilhar. É ser humilde. Entende, irmãos? Olha, a humildade é um dos remédios mais eficazes para o tratamento da questão afetiva e do equilíbrio emocional de uma pessoa. Ninguém podia humilhar Jesus, porque ele já havia se humilhado. A cruz é a prova definitiva desse fato. E eu quero dizer para você, ouça isso com todos os ouvidos que você tiver. Se você viver a partir de um espírito humilde, ninguém vai poder te humilhar. Amém. Ninguém. Se você viver a partir de um espírito humilde, ninguém vai poder te humilhar. E esse é um processo diário, é por isso que o convite para levar a cruz é diário. Cada dia, mas se você abraçar a arrogância, se você abraçar a necessidade de reconhecimento para viver a sua vida neste mundo, você estará constantemente passando por humilhações. É uma exposição que nós fazemos da nossa própria suscetibilidade.
E você estará sujeito a ceder às tentações de provar para você e para os outros que você é alguém importante. Irmãos, isso é cansativo e não tem fim. Porque sempre você vai ter que provar alguma coisa para alguém. Entende? Então, relacionamento saudável é aquele que não vive exigindo provas. Relacionamento saudável é aquele que se arrisca a confiar. Até porque, irmãos, o que nós tivermos de perder nesse mundo, nós vamos perder. E não há nada que nós possamos fazer para isso, para controlar essa situação. Nada. Agora, como nós vamos constatar, a primeira questão e a segunda estão entrelaçadas. Por quê? Porque a certeza do amor e do cuidado de Deus fazem de alguém uma pessoa muito especial. O que faz de uma pessoa especial é a certeza do amor e o cuidado de Deus. A partir dessa convicção, não deve haver nada que possa tirar alguém do eixo. Porque você tem uma convicção muito especial. Nós temos aqui uma ajuda maravilhosa nesse sentido, quando o autor aos Hebreus, ainda no capítulo 2, 17 e 18, vai dizer: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse ele, Jesus, semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, pois naquilo que sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, todas as vezes que alguém te pedir provas, e você se sentir tentado a buscar provas, faça uma breve oração e diga: Jesus, estou sendo tentado, me socorra. O Senhor sabe o que eu estou passando agora, porque o Senhor também foi tentado a dar provas, e o Senhor não caiu nessa tentação. Amém, irmãos? E para concluir, em terceiro e último lugar, a cruz tem remédio também para a nossa relação com os outros. Para a nossa relação com os outros. E aqui eu vou ser bem breve, porque o nosso tempo está muito apertado, não dá para a gente explorar tanto. Mas veja, nós já andamos a metade do caminho no trato com o nosso ego. Porque quando nós cuidamos bem do nosso ego, o nosso relacionamento com o outro se torna mais fácil. Mais fácil. Veja que Jesus, mesmo diante da hora mais difícil da sua vida terrena, ele vai demonstrar uma intensa compaixão pelo ladrão da direita. E nem naquele momento ele deixou de estender a sua mão para quem precisava. Aquele pobre ladrão que demonstrou fé, ele precedeu a muitos na entrada do paraíso. Nós não temos tempo aqui de descer a detalhes teológicos nesse momento, mas nós temos tempo, sim, para afirmar o que é suficiente para nós entendermos a mensagem nessa noite. A cruz, irmãos, também é lugar de compaixão. Amém. A cruz é lugar de compaixão, de solidariedade, de expressão da graça, de ofertar o melhor disponível no momento. A cruz é onde todos nós nos encontramos cedo ou tarde. O sofrimento nivela todas as pessoas e cria a oportunidade maravilhosa do exercício da fraternidade. Veja, não há melhor maneira de se compadecer de alguém ou por alguém do que quando nós passamos pelas mesmas lutas que aquele alguém está passando. Não há melhor forma de ter compaixão de quem está internado no hospital do que nas oportunidades em que nós fomos internados no hospital. Não existe melhor momento de ser compassivo com quem está sofrendo de escassez do que os momentos em que nós estamos sofrendo de escassez. O momento da cruz, o momento do sofrimento, da angústia, da luta pelas quais nós passamos, é o momento mais precioso que nós temos para estender a mão. Infelizmente, nós acabamos procedendo de modo contrário, porque quando nós temos pouco, a nossa preocupação é de guardar para não acabar. Mas Jesus fala assim: olha, dai e dá-se-vos-á. Então, se você tiver dois, e ao seu lado tiver alguém que não tem nenhum, dê um para esse alguém. Seja generoso. Faça como aquela viúva
que você se sentiria, como você se sentiria e o que você pensaria se você fosse uma viúva e um profeta chegasse para você e dissesse assim: olha, faça para mim aí alguma coisa para eu comer, e você dissesse para ele: olha, o que eu tenho aqui agora é só um bocadinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu vou fazer aqui um bolo para eu comer com meu filho, e depois que terminar nós vamos morrer porque eu não tenho mais o que comer. E aí o profeta chega para você e diz assim: não faça para você não, faça para mim primeiro. O que você ia pensar? Tá doido, profeta? Que isso, rapaz? Você está pensando, você está se achando muito. Primeiro eu vou fazer para mim, depois eu faço para você. Mas a viúva teve um discernimento tremendo, irmãos. Aquilo ali é uma amostra do Evangelho de Cristo. Ela deu preferência ao outro, ela preferiu honrar o outro. E isso fez com que o azeite se multiplicasse na sua botija e a farinha, de modo que não faltou para ela mesmo em tempo de escassez. Louvado seja Deus. Então a cruz é um lugar de solidariedade, é um lugar de estender a mão, é um lugar de abençoar, mesmo com dificuldade. E eu quero dizer para você, nesse momento de luta que nós temos vivido em nosso país, momento de escassez, momento de dificuldade, momento de prova, não deixe de ser generoso mesmo nesses momentos. Não deixe de abençoar, não deixe de ajudar. Nós temos tentado ajudar algumas instituições, um pouquinho para cada um. E um dia desse nós recebemos um telefonema, e eu confesso que meu primeiro impulso foi dizer assim: ó, vou parar. Mas aí a pessoa falou: poxa, a gente está precisando de uma lata de leite especial, está caro. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou parar? E se essa lata de leite não chegar? Às vezes você pode pensar um monte de coisa para se justificar. Eu não vou dar nada, porque isso aí não vai chegar na mão dessa criança, isso aí eles vão repartir, eles vão fazer isso. Não importa. Não importa o que vão fazer, o que importa é a sua atitude. Porque isso é cura para você, isso é cura para mim, é cura para nós, é cura para a nossa alma, é cura para as nossas emoções, nos liberta da vaidade, do egocentrismo, nos liberta da arrogância, nos liberta do orgulho, irmãos. Isso é libertação. Generosidade é libertação. Então, a cruz nos ensina também isso. Quem é o ladrão? Não importa. Imagina Jesus perguntando: olha, eu estou pretendendo te levar para o paraíso, mas antes, preencha essa ficha aqui para mim. Tua família era crente? Você fez primeira comunhão? Foi batizado onde? Por imersão ou por aspersão? Isso é importante. Porque se foi pela fórmula errada, você não pode, aí você vai ter que descer, se batizar do modo certo, para depois. Não houve nada disso, nenhuma inquietação nesse sentido, irmãos. O coração do homem simplesmente se abriu, o Espírito Santo operou nele maravilhosamente. O que importa é saber que Deus abriu a porta do coração dele para a salvação, e Jesus teve uma oportunidade maravilhosa e exercitou a graça na vida daquele homem, com uma dor tremenda, com o peito cheio de toxinas, com os seus pulmões já carregados de gás carbônico, já intoxicado por aquela posição há muito tempo, com seu coração quase explodindo de dor. Mesmo assim ele disse para o homem: hoje estarás comigo no paraíso. Isso aqui, gente, é graça, mais pura graça. Infelizmente, nós olhamos para a cruz muitas vezes com um olhar muito negativo, como se a cruz fosse uma má notícia. Gente, a cruz é uma boa notícia. Aliás, a cruz é uma excelente notícia, porque a cruz, além de ser remédio para a doença, cura para a doença, né, cura definitiva para a doença da humanidade, que é o pecado, a cruz tem remédio para as doenças que nós vivemos na nossa afetividade em todos os níveis, com Deus, com o nosso próprio eu e com o próximo. Então, que nessa noite você possa receber cura. Amém. Cura para a sua afetividade. Que você possa viver uma afetividade mais feliz. Que o Espírito Santo possa operar em você
e conceder e aplicar em seu coração esses benefícios que a cruz nos traz, para que você viva uma vida mais plena, mais alegre na presença de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pela Tua palavra que acaba, ó Deus, de nos ser transmitida nessa noite. Te bendizemos, ó Pai, porque a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, e ela tem a capacidade de atingir a nossa alma e de falar ao nosso coração. Que nessa noite o Senhor possa aperfeiçoar aquilo em que nós fomos, ó Deus, limitados para transmitir a Tua palavra, para que em cada coração ela possa chegar da maneira como o Senhor planejou nessa noite. Que ela não volte vazia, porque essa é a promessa que ela faz sobre si mesma, mas que ela venha alcançar todo o propósito para o qual foi designada por Ti. Senhor, cura nessa noite as afetividades, cura, Senhor, nessa noite os relacionamentos, traz, Senhor, um equilíbrio emocional, traz a capacidade de discernimento, para que o relacionamento contigo, consigo mesmo e com o próximo, seja saudável e equilibrado e abençoado e abençoador na vida de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, neste lugar, nessa noite, nós oramos assim agradecidos, entregando nas Tuas mãos cada vida em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e vá em paz.